Opa, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio desse podcast. Eu sou o Nobre. Aqui nesse podcast, a gente vai conversar sobre emoção, ideia e transformar o caos cotidiano em algo mais leve. Esse podcast nasceu de muitas outras ideias e de muitas coisas, mas esse podcast vai ter conteúdos diversos e muitas coisas que são um pouco reflexivas, outras um pouco mais de entretenimento, outras um pouco mais de coisas da minha cabeça. E eu sinto que assim a gente vai construindo a personalidade dos podcasts, assim construindo um lugar onde a gente possa interagir. O tema de hoje é a tempestade interna e a arte de sentir. Bom, antes de começar, eu gostaria muito que você já me seguisse no Instagram e no YouTube e assim acompanhar mais conteúdos como esse. Por Instagram não tem tanto esse tipo de conteúdo, mas no YouTube eu tô recheando lá, tô fazendo muito conteúdo pro YouTube. E se você estiver ouvindo pelo Spotify, não esquece de avaliar esse podcast e dar um comentário, falar o que você achou no final das contas, porque isso ajuda muito. Nesse episódio a gente vai falar sobre 3 tópicos: solitude e caos interno, medo de perder a vontade de viver e como transformar sentimentos em arte pode ser algo muito desafiador, mas ao mesmo tempo é libertador de algumas coisas. Esse episódio, ele nasceu de um momento muito pessoal, um momento muito diferente, vamos assim dizer. Eu estava vagando pelo YouTube, sabe, e tinha acabado de ver um short. Quando eu vi, era da Fernanda Torres, e ela tava falando sobre o maior medo dela, que era perder a vontade de viver a vida. Cara, isso mexeu comigo de um jeito que eu fiquei assim, meu Deus, tá acontecendo. Porque, tipo, eu fiquei pensando sobre como nós, o dia a dia, como eu e você abrimos mão de sonhos e quebramos padrões, ou talvez não, ou só deixamos ser levados por ele. A gente deixa muitas coisas que são da nossa personalidade pra trás, sem muito antes a gente perceber. Como muito louco isso, sabe? E depois de assistir esse short, eu arrastei pra cima, né? Depois de arrastar pra cima, eu vi uma entrevista da Marília Gabriela. E ela tava falando sobre ter escolhido viver para o trabalho. E como a solitude completa foi algo que ela sabia que era o resultado, mas ela não imaginava que seria daquela forma. E isso foi uma escolha consciente dela, sabe? E eu comecei muito a refletir sobre isso. Foi por isso que esse podcast acabou de nascer, né? Com o primeiro episódio. Cara, estar consigo é algo muito, 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 muito incrível. Eu amo estar comigo. E eu sinto que é algo transformador mesmo, sabe? Mas também criar muros invisíveis que nos isolam de outras pessoas pode ser algo que gere quase que uma apatia delas pra você, sabe? Você se sentiu assim? Já se sentiu dessa forma? Que tipo, aquela sensação de estar no meio de tudo, ao mesmo tempo desconectado de tudo, porque você tá construindo seus conceitos, porque você está literalmente sozinho consigo, sabe? A única coisa que você tem é você. E isso é algo muito louco, muito louco. O que você sente em relação a esses dois temas que eu acabei levantando aqui com o podcast sobre, primeiro, você perder o medo de viver e o que significaria pra você o medo de estar vivo ou estar vivo mesmo, sabe? Isso é algo muito louco, porque eu estou me questionando tudo isso e eu estou assim, nossa, que doideira. Porque no fundo, pra mim, o que me faz vivo, eu ainda não descobri a resposta dessa pergunta. Isso é muito louco. Cara, você sente que a sua solitude ela está te afastando, ou se você está nesse processo de solitude, de estar mais sozinho, de estar se conhecendo, você sente que esse processo da sua solitude, ela está te afastando das coisas que são importantes para você, ou talvez de momentos de isolamento que construam muros ao seu redor e impossibilita que as outras pessoas consigam se conectar com você verdadeiramente? E outra pergunta, será que você tenta conectar com as pessoas verdadeiramente, mas elas criam muros que são de conceitos e preceitos e elas mesmas não sabem que elas criaram por conta de elas talvez terem continuado coisas que não são sobre elas, ou só talvez você tenha medo de perder a vontade de me ver, cara. Esses questionamentos me levaram a pegar uma tempestade tão grande dentro de mim que ficou um caos as minhas emoções. E eu não sei como que eu consegui organizar isso, né? Mas, tipo, me sinto muito supernova, sabe? Quem é fã da essa pegou, sabe? Que, tipo assim, o que é uma supernova? É quando uma estrela, depois de queimar, por colapsa e explode, sabe? Cria um negócio imenso de luz e parece caótico, mas é quase outra criação, sabe? Acho muito incrível isso. Eu me sinto muito assim nesse momento. E, tipo, eu só paro e reparo, olha, tá um caos, mas vamos criar com isso daqui? Eu tive que ter muita paciência, mas
Nossa, eu não sei explicar, mas tipo, o tempo que eu fico só é algo pra mim que é impagável, sabe? É algo que eu não consigo vender assim, sabe? De mão beijada. Mas eu sinto que quanto mais só e consigo comigo, né? Comigo eu fico, mas eu não como um muro, sabe? Mas como um espelho, talvez pra gente poder refletir o que nós somos pra nós mesmos, primeiramente. Aí que você vai encontrar o amor próprio, sabe? Tipo, esse alicerce de que depende de que você se perca na sua tempestade e que pergunte-se o que em mim me mantém conectado à vida, sabe? Tipo, se não tiver nada, sabe? É muito louco, cara. Que tipo, como você vive a vida e nada te mantém conectado à sua própria vida. Isso é muito louco, cara. E agora eu vou abrir um pouco mais do que isso significa pra mim, assim, de uma forma muito pessoal mesmo. Mas vamos lá. Recentemente eu terminei de ler um livro sobre filosofia e eu tava na faculdade e tal, e eu tava vendo muitas coisas assim. E, cara, eu acho que esses estudos da minha faculdade têm me ajudado muito com isso. E eu tenho passado muito tempo só criando conteúdo pro YouTube, organizando minhas ideias pra esse podcast. E honestamente, sendo muito sincero, sinceramente, isso faz com que eu me sinta muito leve. Mas de vez em quando eu vou falar com os meus amigos, eu me sinto um pouco ansioso, assim, tipo, peraí, o que que eu vou falar agora, sabe? Só que eu acho que eu conversei com eles, né, e eles falaram, nossa, isso é normal, cara. Tem hora que a gente fica meio ansioso pra falar as coisas, às vezes não sabe se vai falar coisa boa. Mas isso foi algo que, tipo, eu fiquei assim, nossa, eles me entendem. E isso é muito incrível pra mim, sabe? Isso é algo que eu sou muito grato de ter conhecido pessoas que me entendem, sabe? E sabem que o meu momento de solitude são coisas que fazem parte da vida, sabe? Não são pessoas que são naturas, assim. E pra mim a solitude não é um peso, sabe? Mas é um espaço pra viver com a minha criação. A solitude pra mim é algo que eu não sinto medo de perder a minha vontade de viver. Eu sinto que a minha solitude cada dia mais me faz viver intensamente a minha vida, a minha forma criativa e alegre. Sabe? Ai, puf, eu explodo, sabe? Eu acho que isso é incrível. Mas e pra você? Você já sentiu como se estivesse perdendo essa vontade? Ou do contrário? Se você sente essa solitude, ela te dá força ou ela te perde as forças? Quero que você reflita um pouco sobre isso e compartilhe comigo. Deixa nos comentários aqui no YouTube ou no Spotify. E essas reflexões podem ser um primeiro passo para você se ajudar e como transformar a sua tempestade interna em algo muito positivo, sabe? E tipo, muito obrigado mesmo. Nossa, que louco, cara. Eu nunca imaginei que eu ia estar falando isso aqui. Mas vamos lá. Se você identificou com algum desses temas e ou tem algo a compartilhar, deixa nos comentários do YouTube ou chama lá no Instagram no DM, cara. Tipo, o meu Instagram é IT Nobre, a mesma coisa que tá ali embaixo do podcastzinho aqui que vocês conseguem ver. E eu quero muito saber como você vive ou sente um pouco dessas questões. E eu me sinto muito grato mesmo por estar conseguindo, estar criando essas questões. E se você mandar mensagem, eu vou ficar muito feliz. Muito obrigado mesmo. Se você está ouvindo pelo Spotify, não esquece de avaliar esse podcast, não esquece de ajudar a espalhar mais essas reflexões. E de vez em quando a gente vai trazer mais reflexões dessas. Olha aí, ó, não perde não, não perde não. Por gente, espero que esse episódio tenha tocado você de alguma forma. A gente se encontra no próximo episódio. Muito obrigado por estar aqui comigo e compartilhar um pouco de você, sabe? E, sabe, pensar um pouco sobre si.